É importante sempre dizer que é uma decisão dos dois tempos, né? E hoje a gente entrou com a vantagem, e a ideia era que a gente tivesse mais a posse da bola em alguns momentos e outros contra-atacasse, porque imaginando que o Internacional iria tentar tirar a diferença, e conseguimos manter a estratégia funcionando até o gol de falta do Tais. Depois, naturalmente, eu abri um pouquinho mais o time para a gente entrar mais para dentro do campo. As lições que ficam é que quando decisões como essa, em jogos agregados, quando a gente consegue jogar, a gente joga, senão assim a gente compete. A ideia é fazer um time competitivo. E hoje a gente competiu bastante para garantir o placar e a vantagem que a gente fez e classifica com muitos méritos. Rogério, a gente sabe que tem jogadores que em determinados momentos talvez precisam de respiro, né? Você já havia tirado o Thiago Santos do time titular e hoje teve que colocá-lo de novo na ausência do Vijaçante. Mas o clima parece que pesou para ele no estádio. Como é que o treinador trabalha isso a partir de agora com o jogador que está visado pelo torcedor e tendo essas decisões de campeonato e você tendo que utilizá-lo mais uma vez, já que o Vijaçante não volta ainda para as decisões? Então, a gente tenta passar confiança para o atleta e esperar que o torcedor retribua também essa confiança que o comandante deposita no atleta, porque o Thiago não teve nos últimos 2 jogos, como você se deu um respiro, né? Já ouvi mais à vontade nos treinamentos, porque embora um jogador seja experiente, nós todos vamos sentir a pressão, né? Nós não temos, que eu conversei com o Thiago essa semana, muito embora a gente não tenha uma ligação muito próxima com a questão da internet, com as mídias sociais, essa energia ela circula e sobre a cabeça da gente, né, tanto de forma negativa quanto positiva, né, e isso faz com que qualquer jogador sinta, do mais novo ao mais experiente. A diferença é que o jogador mais experiente ele tem um pouco mais de cancha para saber lidar com essas questões. É por isso que, como comandante, eu tenho o dever de buscar sempre resgatar o atleta e trazer, porque internamente o Thiago goza de muito prestígio com seus atletas, com seus colegas. E externamente, eu sei que isso pesa muito, né? Porém, né, eu já vi em alguns momentos, né, elencar a estatística de quando o Thiago está em campo, né, o time tem dificuldade ou não vence, né? Eu nunca vou analisar um jogo individualmente, a não ser que o jogador tenha uma falha que comprometa o jogo, que não foi o caso em nenhum momento. A questão toda é que a gente sabe que a dolorosa campanha do ano passado, que culminou no rebaixamento, né, faz com que alguns sejam marcados como rótulos desse momento trágico da história do clube. E o Thiago é um desses, né? Hoje poderia ser, e foi para mim, um momento importante para ele voltar a campo, né, pela sua experiência. Né, eu fico com menos jogo, mas eu fico com maior capacidade de marcação. E a classificação, embora com a derrota, não passou pelo Thiago, né, de forma alguma. Ele lidar da melhor forma possível, né, entendendo também o externo. Né, porém, quando as minhas avaliações, as nossas avaliações da comissão técnica forem na mesma direção do torcedor, eu terei o maior prazer em atender o meu torcedor. Porém, eu preciso, por vezes, não escutar muito, né, o que vem de fora, porque se for assim, eu vou trocar minha escalação todo jogo, porque nem todo mundo vai jogar bem todo jogo. Roger, claro que terminou o jogo agora com uma classificação que é muito importante para o Grêmio, né? Mas, assim, pensando a longo prazo, você tem a ideia ou um plano de trabalhar também uma outra maneira de jogar, propondo mais o jogo, ou com o grupo que o Grêmio tem hoje, esse vai ser o estilo? Um time que compete muito, mas que não tem tanta posse de bola. Não, quero jogar mais, sim. Quero poder jogar mais, sim. Porém, a gente vai fazer um time competitivo, né? Que
A Série B ela se caracteriza por uma competição forte, né, que se decide muito em enfrentamentos físicos, em bola parada. Né? Então, o time que a gente levou a campo nesses 2 jogos tem jogadores fortes nas beiradas, né, como foi o caso hoje o Campas, né, que se aguenta firme e consegue controlar a bola. O Elias, com o Tonhão na zaga, pela lateral direita, a gente aumenta a estatura do time, né, mas é claro que a gente vai procurar sempre ter um pouco mais a bola, mas, né, assim como do jogador, né, uma equipe também tem que ter uma característica específica, né, e o que a gente está conseguindo e imaginando para esse time é que uma equipe competitiva, né, que em alguns momentos é procurar ter o protagonismo, né, até porque na segunda divisão, né, com alguns clubes com bastante tradição e outros que vão fazer o jogo da vida, né, e se defender muito, a gente vai ter que ter alternativas para furar esse bloqueio em muitos momentos. Então a ideia é ter um pouco mais, mas para esse momento é montar a estrutura firme, né, fazer bastante o alicerce. Depois do alicerce pronto, tu consegue ir soltando um pouco mais com características de jogadores diferentes. Roger, ainda sobre pressão sobre jogadores, os goleiros oscilaram muito. No ano passado o Grêmio por vezes jogava o Gabriel Grando, outros momentos o Breno. Você chegou, deu até a oportunidade para os dois, mas chegou o momento que você definiu, é o Breno. E a gente observa já um crescimento dele, né? E hoje ele faz uma defesa a 9 minutos de jogo que muda a história da partida, né? Muito bonito. Como veio a escolha pelo Breno e essa confiança que parece que está voltando para ele? Isso muito da sensibilidade do comando, né, das conversas trocadas com o seu treinador, né, do momento que cada um viveu, né, dentro do clube. O Breno foi estudar bastante tempo. Quando saiu convocado, quando retornou, o Chapecó assumiu a posição, foi convocado também para a seleção brasileira. Mas então, quando eu cheguei, dei oportunidade para cada um, entendendo ali a característica que podia, para aquele momento, ser mais importante entre os dois. Tem características diferentes no seu jogo, né? Um tem um pouco mais de controle com o jogo nos pés, né? Uma saída um pouco diferenciada do outro, né? Mas a segurança dos dois eu tenho. E goleiro, mais do que outras posições no campo, precisam de estabilidade, né, de segurança. Isso eu tenho passado de jogo a jogo, né, para o Breno. Né, tenho salientado que como perfil de personalidade, ele se parece talvez um pouco como eu era como atleta, mas no seu jogo tem muita energia. Né, e essa segurança ali embaixo dos paus é sentida por todo o setor defensivo. Né? Instabilidade e segurança é o que todo atleta precisa, que alguns não têm, né, em função do momento, né, e tem que resgatar em si. Né? Se a gente não encontra a confiança, né, da parte externa, a gente tem que se escorar internamente. Roger, num mata-mata que vale os 180 minutos, o que importa são os resultados dos 2 jogos. O Grêmio fez encaixes perfeitos no Beira-Rio e hoje teve algumas dificuldades aqui na Arena. Tendo em vista que tem uma final já no sábado, te preocupa um pouco oscilar nos 90 minutos finais da decisão, ou daqui a pouco saber que o Grêmio ainda não está pronto, mas tem uma decisão pela frente? É isso aí, a gente vai crescendo. E o segundo tempo do jogo contra o Internacional, né, quando o Internacional voltou com essa formação, a gente já teve um pouco mais de dificuldade, né, que era o Wesley fazendo os pivôs, como fez bastante, né, a chegada dos jogadores de trás. Né, o primeiro tempo do clássico, né, que o Internacional fazia amplitude com os laterais e colocava os jogadores a flutuar nas costas da minha linha, foi muito bem controlada. Né, hoje, na palestra, a gente salientou, imaginando que o Internacional viria assim, porque nos gerou mais dificuldade do que no primeiro tempo. Né? Porém, logo nós fizemos o terceiro gol e depois o Internacional teve um jogador expulso. Né? A gente sabia da dificuldade e quando não se consegue controlar, é preciso saber sofrer também a partida. Né? Acho que controlamos
fechamos bastante o espaço e o Internacional passou a lançar e a cruzar as bolas para a área, né, e pesar a área com bastante gente. Claro, isso a gente busca corrigir, mas esse time não tá pronto, ainda vai crescer, né, a gente vai ainda buscar, como eu disse, outras alternativas, mas para o momento que a gente está vivendo, né, dizer o que vale, como você disse, são 2 jogos de 90 minutos. Né, oscilar, é evidente que preocupa. Né, vamos encontrar as razões, né, que disso ter acontecido. Roger, hoje quando teu nome foi... não só o teu, mas todos os nomes foram narrados no telão antes da partida, todos foram muito aplaudidos. Gostaria que tu falasse do importante do resgate da torcida. Claro que, se for falar da importância da torcida, tu como ídolo do clube, tem já todo esse carinho pela torcida. Mas do resgate de uma torcida que terminou o ano passado muito machucada pelo um rebaixamento, como tu até falou antes com o Thiago Santos, mas desse resgate que um Grenal vencido de uma maneira primorosa atrás, mas até para essa criação desse alicerce que tu citou, a importância do engajamento da torcida e a recuperação da moral da torcida com o time. Todas as outras vezes que o clube esteve nessa situação, que foi outras 2 vezes mais, o que eu mais me recordo é do engajamento da torcida. Né, é evidente que não dá para zerar o que aconteceu, né, no ano anterior, mas porém as fases desse enlutamento, né, do rebaixamento, elas precisam ser passadas. Né, agora é o momento de novo se engajar. Né, eu não conheço nenhum time que sobrevive sem essa torcida. Né, e com os erros e acertos e tudo, com os meus erros e acertos, com os erros dos jogadores, com os erros da nossa direção, com os erros do nosso torcedor, que talvez em alguns momentos, né, deixou de apoiar quando o time não ia bem, e é nesses momentos que mais a gente precisa do torcedor. Né, para mim, a minha surpresa quando eu voltei e fiz o primeiro jogo do São Luís e vi o estádio vazio, eu me preocupei, né, porque eu percebi que o nosso torcedor ainda não tinha voltado e a gente só vai sair da situação junto com ele. Hoje eu percebi, em função do resultado no Clássico, em função da possibilidade de disputar uma final, que o torcedor teve novamente junto, né, e até mesmo na saída do Thiago Santos de campo, né, que houve algumas vaias, houve muitos aplausos. Para mim é isso, é essa união do torcedor com o time. Por vezes o torcedor pode não gostar da escalação que vai para campo, por vezes ele pode não gostar do jeito que a gente vai jogar, né, mas eu penso que a confiança que o torcedor tem de que a gente está fazendo melhor, ela tem que estar sempre presente. Eu tenho 30 anos de futebol, eu tenho mais de 20 ligados a esse clube. E mais do que nunca o meu retorno como treinador, no segundo momento, foi porque eu acreditava que a gente pudesse resgatar o que foi perdido, mas com o apoio do torcedor. Eu acho que é o momento da gente deixar de lado essa frustração do ano anterior e, como você disse, se engajar. É hora de se engajar. Não é que assim a gente volta para o nosso lugar de direito. Roger, o quanto é vantajoso decidir em casa e, para ti, chegar a uma final em um ano tão complicado, por ser o Grêmio estar na Série B, chegar a uma final de Campeonato Gaúcho? É minha primeira final como treinador do clube, né? Eu já fui jogador, campeão como jogador, treinador, e desejo ser campeão como treinador também, para marcar mais uma vez na história do clube. Então, é muito importante, né? O torcedor, ele sem dúvida nenhuma vai comemorar com a conquista, né, da possibilidade da conquista do título, a possibilidade de manter a hegemonia, né, da casa, né, que nos últimos 4 anos foi do clube. Então é muito importante para mim, eu tenho certeza para os atletas,
E como a gente estava falando para alguns que no sentimento do torcedor talvez não merecesse estar mais aqui, mas conquistar é sempre bem importante. Todos vão ficar muito felizes com essa conquista, ela acontecendo. Roger, a gente falou bastante do Thiago Santos e da contestação que existe da torcida. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o Gabriel Silva, que é um jogador que quando entra sempre dá uma boa resposta, né? Um jogador que tem muita qualidade da base. E eu queria que tu falasse, né, dessa utilização dele hoje, do desafogo que ele deu também para o Grêmio e da forma como tu pretende utilizar ele também para as outras partidas. O Gabriel é um jogador que ele ainda está em formação, sobretudo fisicamente. Né? A maturidade ela vem por vezes em diferentes momentos. Você está pronto tecnicamente, você está pronto fisicamente do ponto de vista do metabolismo, você aguenta o jogo, né? Mas fisicamente, né, o Gabriel ainda está em desenvolvimento. Então, em jogos que demandam muito do enfrentamento físico, do jogo corporal, ele sofreu em alguns momentos. Então, quando eu consigo colocar ele, né, no decorrer dos jogos, em que o jogo está mais aberto, né, a orientação que eu passo por Gabriel é sempre: tira a bola de longe do corpo do jogador, né, porque se ele não conseguir te encostar, tu vai passar por ele. Né, se houver mais enfrentamento físico, ele vai levar um pouco de desvantagem. Então a ideia é essa, utilizando, né, ele já está se desenvolvendo bastante, faz trabalhos especiais, né, mas aí quando ele entra ele tem contribuído com a sua capacidade. A única coisa outras das questões que eu falo para ele é se eu estou te colocando em campo para tu parar a bola, né, se não é para tu se livrar dela no primeiro toque. Eu quero que tu entre em campo e use a tua característica, porque o que mais me chamou a atenção quando eu joguei quando eu fui ver o jogo do União Frederiquense, né, na derrota, tanto do Bitelo quanto do Gabriel, que quando eles entraram o jogo estava quente, né, e eles entraram fazendo cada um a sua característica. Como é muito normal e natural o jogador jovem, quando entra pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, tentar simplificar o jogo para não se complicar na partida, mas não, eles fazem cada um a sua maneira, a sua característica, tentou jogar o seu jogo, e é isso que me chama a atenção. E o Gabriel entrou bem de novo, né, que bom, conseguimos ali ter um desafogo depois que o Internacional fez o gol de falta, né, é um jogador de meio, né, que tem as virtudes técnicas e que vai nos ajudar muito ainda. Obrigado, Roger. Boa noite.